Irmãos, nós vamos refletir no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos 38 ao 42. Evangelho de Lucas, os versos 38 ao 42. Os irmãos podem permanecer sentados e acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim o texto sagrado. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Obrigado, Deus, pela tua palavra, fiel, verdadeira e digna de aceitação. E que esta palavra encontre guarida nos nossos corações, nos motive a sempre estar aos teus pés, aprendendo sempre da tua palavra, que sempre estejamos fazendo a melhor escolha, a escolha de sempre provar, sentir as bênçãos da tua graça maravilhosa em nossas vidas, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou louvar ao Senhor. Há uma música, eu estava me lembrando, pastor Paulo, que se eu não me engano, ano retrasado, o tema anual da igreja foi, né, Vida no Altar. Vida no Altar. E eu dizia assim, interessante que eu fiz uma música, né, que tem um certo relacionamento, tem tempo já essa música, tem um certo relacionamento com esse tema anual da igreja. Então, nessa oportunidade, eu vou louvar o Senhor com esse cântico inspirativo que o Senhor nos concedeu, não é? Na sua graça e misericórdia, no talento, não é? Eu tenho dito que Deus deu a uns 5 talentos, a outros deu 2, né? E a mim, pela sua graça, Ele deu 1, eu não enterrei, então o que Ele me dá, eu uso para a glória do seu nome. Senhor, eis minha vida diante do teu altar. É o meu sacrifício vivo para te adorar, Senhor. No teu altar faz um renovo, faz tudo novo, vem operar. Senhor, eis minha vida prostrada no teu altar. Restaura e sara meu coração, sou todo teu, és todo meu, amado meu, Filho de Deus. Em teu altar eu entrego minha
minha vida, ó Pai, em teu altar. Com minha vida venho te adorar, em teu altar, Jesus. Eis minha vida, podes me usar. Em teu altar eu entrego minha vida, ó Pai, em teu altar. Com minha vida venho te adorar, em teu altar, Jesus. Eis minha vida, podes me usar. Eis minha vida, Jesus, podes me usar. Amém. Amém, né, irmãos? Uma vida no altar, né? O Senhor, Ele quer vidas, vidas consagradas, vidas dedicadas. Mas, meus irmãos, há interessante um verbo, eu não vou dar aula de português, né? Que eu muito mal sei português para mim, mas há um verbo em português que diz assim: eu escolho, tu escolhes, ele escolhe, né? Nós escolhemos, né? Vós escolheis e eles escolhem. Eu estou usando a propósito este verbo, conjugando ele, para lembrar aquela frase que já se tornou um adágio, né? A vida é feita de escolha, né? É um adágio, né? Muito comum, já se tornou muito comum essa expressão, né? Estou usando, às vezes alguns até acham que não é. É desnecessário até usar, porque já está tão batido essa expressão que a vida é feita de escolhas. E a gente podia usar uma linguagem futebolística antes de fazer referência a uma outra coisa. Estamos a 33 minutos do segundo tempo. 33 minutos do segundo tempo. Faltam 12 para terminar a partida. Como eu não vou pedir para nenhum José decifrar, aí eu digo assim, aí eu vou agora falar o que a gente deve realmente dizer. Estamos a 12 dias do término de 2021. 12 dias. E durante todos esses dias que o Senhor nos concedeu a graça de viver em 2021, nós fizemos muitas escolhas. E quantas vezes não fizemos uma boa escolha em determinada situação, quando precisamos tomar alguma decisão, quando precisamos escolher, porque nós estamos sempre tomando alguma decisão, tendo que escolher. E quantas vezes na própria igreja, né? No dia a dia da igreja, nas atividades da igreja, e principalmente quando a igreja se reúne em assembleia, assim como a convenção se reúne também, ou o conselho, a gente ali toma decisões e faz escolhas, né? E às vezes fica de um lado e fica do outro, faz considerações, às vezes reflete, e quantas vezes a gente não reflete bem e faz algumas escolhas, né, que não deveríamos ter feito. E quantas vezes, usando aquela linguagem bem comum, corriqueira, né? Quantas vezes as pessoas, a expressão é essa mesmo, a gente quebra a cara.
porque não escolheu bem. T.B. Masto, eu não sei, que eu não sei inglês, mas naquele livro, A Vontade de Deus e Sua Vida, eu perdi esse livro, era tão bom, mas emprestando a gente arrisca não receber de volta. Mas ele nos fala, ele diz assim, a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Deus não quer o pior, Ele quer o melhor. Mas, muitas vezes, a gente não escolhe bem em determinados momentos. Entre tantas outras coisas, eu vou citar só uma, que muitas vezes as pessoas não escolhem bem e tem sido um dos problemas gravíssimos desse tempo que nós estamos vivendo, que está relacionado com família, né? Então não vou aqui entrar em detalhes, porque a rede social está aí, mostrando muita coisa relacionada à família, né? a casamento e a tanta coisa, então não vou aqui estar pontuando, não é o meu objetivo, estar pontuando e até estendendo a palavra por conta de tantas explicações. Eu não sou chegado, eu gosto mais da coisa prática. Até quero agradecer que eu soube que eu e minha esposa fomos citados ontem no jantar dos casais, né? Se lembraram de mim, né? Ontem no 49, irmão Gilberto e irmã Ivalcena, viu? Já iremos completar agora em janeiro com a permissão de Deus. 49, estamos chegando lá, viu? Mas T.B. Masto, ele diz assim, em relação à escolha para o casamento, só a título de exemplo, é essa pessoa com quem você deseja sentar frente a frente para tomar café todos os dias da sua vida? É essa mulher, é esse homem? É essa pessoa que você está escolhendo para ser a mãe dos seus filhos, para ser o pai dos seus filhos? Aí, entre tantas outras interrogações, porque principalmente em relação a casamento, a gente tem visto tanta coisa triste acontecendo, e principalmente uma delas, né, que se chama a violência doméstica. Então, é preciso, nessa vida, saber escolher. Em várias áreas das nossas vidas. Eu podia aqui relacionar as várias áreas, da área profissional, né? São tantas as áreas que a gente deve estar atento e refletindo para não tomar uma decisão errada, né? Para não atirar a flecha e depois não poder mais pegá-la de volta, né? E uma decisão errada pode contribuir para prejudicar para nos prejudicar ao longo das nossas vidas. Então é preciso refletir sobre então as escolhas que nós estamos fazendo. O texto, meus irmãos, nos faz lembrar a escolha que foi feita por Maria nesse encontro com Jesus. Jesus foi um bom visitador. Ele visitava, né? Ele gostava de visitar. Em várias ocasiões, não vou também falar sobre as visitas de Jesus, apenas dizer que ele era um visitador, visitava. E uma dessas visitas que ele fazia sempre era na casa de Marta, Maria e Lázaro, lá na cidade de Betânia, a cidade que ficava a 3 quilômetros ao leste de Jerusalém, naquela ladeira oriental ali, quem descia para o Monte das Oliveiras, né? Então, Jesus sempre visitava aquela família. Na ocasião da visita, Lázaro não estava. Não vou também agora trabalhar essa questão de onde Lázaro estava, não é o meu objetivo, trabalhar isso aí, né? Porque às vezes existem pessoas que trabalham, aí ficam falando uma série de coisas acerca aí, apresentando, não tem interesse de apresentar teorias acerca da presença, se ele já havia morrido, se não havia, não. O nosso tema aqui agora tem a ver com Marta e Maria, né? Então, vamos deixar Lázaro em paz. Então, Jesus sempre visitava, era amigo, como ele sempre foi amigo daquela família. E então, meus irmãos, nesta visita,
como diz a palavra, e a gente conhece, acredito que os irmãos que leem a Bíblia conhecem, nessa visita, mais uma visita que Jesus Cristo chega para estar ali, né? No aconchego daquele lar, daquela família. Marta ficou muito feliz, a princípio. A princípio, ela ficou feliz em receber Jesus. Mas só que ela correu para a cozinha, para cuidar da comida, né? Porque ela tinha que oferecer o melhor. Então ela escolheu ir para a cozinha. Maria, ao contrário, escolheu sentar aos pés de Jesus. Sentou aos pés de Jesus. Porque Jesus Cristo sempre tinha algo a dizer àquela família. Assim como ele sempre tem algo a dizer para nós. Se sentarmos aos seus pés. Com certeza ele vai nos falar. Ele sempre tem algo a nos dizer. Então, uma escolhe a cozinha, a outra os pés de Jesus. Marta estava errada em estar na cozinha? Não. A princípio, não. Mas aquele não era o momento de estar na cozinha, aquele era o momento de estar com Jesus. Não? Era o momento de estar com Jesus. E daí então a gente, irmãos, pode refletir sobre algumas coisas bem interessantes. É que o excesso de preocupações, as ansiedades das coisas materiais têm separado muitos seres humanos da comunhão com Jesus. Muitos crentes têm deixado de ter aquela chamada hora bendita. Aquela hora bendita em que a gente senta para ler a Bíblia, para orar, né? Para meditar. Mas tem muita gente tão preocupada, e principalmente nesse tempo da pandemia, né? Então, as preocupações, né? A ansiedade, o medo da morte, o medo de perder um ente querido. Quantas vezes não afastou muitos cristãos, muitos crentes de Deus, porque passaram a se preocupar demasiadamente, se esquecendo de que Ele é o Senhor da vida. Ele dá e toma. Tudo é feito segundo a sua vontade. Mas esse excesso de preocupações, e o Senhor Jesus, Ele nos tem ensinado, na sua palavra, lá em Mateus, no capítulo 6, 19 a 33, Ele nos tem ensinado a justamente tratarmos essa situação da ansiedade. Não vou dar aula de ansiedade, não? Mas Ele fala ali sobre a importância de podermos desenvolver a nossa fé de tal maneira que possamos descansar sempre nele. A olhar os lírios do campo, as aves dos céus. E a confiarmos nele. Até como diz o salmista no Salmo 37:5, tão conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas muita gente não estão entregando a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Mas ao contrário, estão se deixando levar pela ansiedade. E a ansiedade que muitas vezes leva as pessoas à depressão, a se deprimir. A se deprimir. E a perder a esperança. Então é preciso, meus irmãos, evitar, confiar nessa palavra do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Não vos preocupeis com o dia da manhã, porque Ele vai cuidar dele. Eu sempre digo, quando você se acordou hoje, não foi sua esposa ou seu esposo, seu pai ou sua mãe, ou seu irmão, quem deu o primeiro abraço, ou beijo, ou bom dia, não. Foi Papai do céu.
Foi Ele que permitiu que você abrisse os olhos nesta manhã. Então não vos preocupeis, pois, com o dia da manhã. Não viva o amanhã, não viva hoje ou amanhã. Porque o amanhã vai cuidar dele mesmo, e Jesus está no controle de todas as coisas. Então, escolha hoje, então, estar com Jesus, confiar em Jesus, caminhar com Jesus. A ansiedade das coisas terrenas não deve ter guarida no coração dos servos de Deus. Certamente Jesus estava condenando, ele não estava condenando o dever social de Marta, nem a sua dedicação, nem o seu precioso serviço. Jesus não estava de maneira nenhuma, mas censurou claramente a ansiedade das muitas ocupações terrenas. Foi isso que ele censurou. Porque são efêmeras, em detrimento das coisas espirituais e eternas, pois a ansiedade ofusca o brilho da fé. É o que faz a ansiedade. Se desejarmos progredir na graça e gozar os benefícios espirituais, devemos estar vigilantes contra os excessivos cuidados deste mundo. Nossa família, nossos negócios, nosso trato na sociedade, tudo pode servir de tentação para nos separar de Deus. Esta é a grande verdade, irmãos. Grande verdade. Agora a gente aprende com Josué, quando ele confrontou o povo de Deus, né? Josué 24:15, né? Confrontou o povo de Deus. Olha, vocês estão aí muito relaxadamente, né? Têm virado as costas para o Senhor, não querem obedecer. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha escolha. Eu escolhi servir ao Senhor. Aconteça o que acontecer, Ele deve ser o primeiro lugar na minha casa. É o primeiro lugar na minha família. Josué deixou este exemplo para nós. Né? Deus em primeiro lugar. E depois de Deus é a família. É claro. Temos que ter responsabilidade com o cuidado da nossa família. Mas quem nos deu a família foi Deus. Foi Deus quem deu a família. Então, Deus primeiro. O reino de Deus primeiro. Marta estava ansiosa com muitas coisas, mas uma só era necessária. Aí atentemos para isso. Saúde, dinheiro, posição, dignidade, honras e prosperidade, tudo é bom, sob certas condições. Mas não podemos dizer que são coisas, entre aspas, necessárias. Sem elas, milhares de pessoas há que vivem. E vivem mesmo, meus irmãos. Nas minhas reflexões sobre a vida, eu digo assim: aquele mendigo que está lá embaixo da ponte, ele está respirando igualzinho ao milionário que está lá no seu palacete. Todos respiram o mesmo ar. E todos vão descer à sepultura igualmente. Todos, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Então, todos somos iguais diante de Deus. Todos. Então, milhares de pessoas vivem sem todas essas coisas. A graça de Deus que traz salvação é a única coisa necessária. É da graça de Deus que precisamos. Desse favor imerecido. Derramado sobre homens e mulheres indignos, mas que foram alcançados pela graça misericordiosa do Senhor. Se Cristo é nosso, temos tudo, e com Ele, vida em abundância. Irmãos, vida em abundância. Mas também nós podemos analisar o seguinte, né? O texto diz que
Maria escolheu a boa parte. A boa parte. A maior honra que se possa prestar ao Senhor Jesus é a de crer nele e ouvir atentamente os seus ensinamentos, fazendo todo o esforço possível para aprender, praticar e viver esses ensinamentos. Então, colocar no coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, colocar a palavra no coração e viver essa palavra cada dia. Maria escolheu a boa parte, diz a palavra do Senhor, que não lhe será tirada. Essas palavras têm uma significação muito profunda. Foram proferidas não só a favor de Maria, como também em favor de todos os que creem em Cristo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque todos precisam da graça de Deus, dessa boa parte em sua vida. Então, palavras foram proferidas com a finalidade de alertar todos os cristãos verdadeiros para que se dediquem ao serviço de Deus de todo o seu coração, para que sigam em tudo ao Senhor e andem nas sendas de Deus, para que façam dos bens da alma o assunto principal de seus pensamentos e pensem relativamente pouco nas coisas deste mundo. Há muita gente escolhendo estar com aquela chamada ideia fixa, sempre pensando nos interesses materiais, a cabeça fervilhando, o coração pulsando descontroladamente, quando poderiam viver em paz. Porque a vida, afinal de contas, não consiste na abundância do que a gente possui, não, meus irmãos. Ter abundância, isso é muito bom. Quem puder ter, que tenha. Através do trabalho honesto, né? Então, mas a vida não consiste. A vida consiste em estar sempre degustando da graça gloriosa do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso sim é que faz a vida. A herança do verdadeiro cristão é a graça de Deus. Essa é a boa parte. É a única que merece o nome de boa. É boa em tempo de enfermidade, olha, na pandemia, né? Esse tempo terrível. Em tempo de saúde, na prosperidade e na adversidade. Boa na juventude e na velhice. Boa na vida e na morte. Irmãos, coisa gloriosa. Não é? Então, é a nossa herança. E precisamos optar, escolher, justamente, sempre gozar desta herança gloriosa do Senhor Jesus. O cristão verdadeiro jamais perderá sua herança celestial. Os reis terão de deixar um dia seus palácios. O cara vive, né? Toda aquela vida abastada, vai deixar um dia, né? Seus palácios, suas posses, né? Os ricos, as suas posses. Mas os justos, os pobres da terra, eles têm um tesouro do qual nunca serão privados. Nosso tesouro maior, ele está assegurado pelo Senhor. Como disse Jesus, né? Então, que o nosso tesouro, ele está garantido.
e procure juntar tesouros nos céus, onde a prata, nem a ferrugem consome, nem os ladrões de mim não roubam. Então, meus queridos, a graça salvadora de Deus é uma riqueza que jamais será tomada dos salvos. Salvo, salvo e salvo para sempre. O que conhecemos nós dessa boa parte que Maria escolheu? Temos-la escolhido também? Podemos dizer com verdade que é nossa? Jesus disse em Mateus 6,33, que já citamos, mas buscai primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E com certeza estaremos gozando das delícias que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Deus em primeiro lugar. Tem sido difícil para muitos cristãos, mas é necessário, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. É preciso escolher o que Deus tem de bom para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. E eu gosto sempre de lembrar Gênesis 1:31. Tudo que Deus fez, Ele achou muito bom. Muito bom, tudo que Ele fez. E fez para nós, viu? Fez para nós, viu? Ele fez para nós, irmãos. Ele sempre tem o melhor para nós. E a sua graça, então, é incomparável. E é preciso escolher. Escolher o melhor de Deus. E dizer sempre, eu quero mais. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais da graça de Deus. Eu escolho Deus. E que sejamos sempre, amados irmãos, cristãos, crentes, membros de igreja, que sabem escolher. E que sempre peçamos a Deus aquilo que o salmista tem pedido no Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E há uma outra versão que diz assim, que alcancemos a sabedoria do coração. E certamente, meus irmãos, buscando em Deus sabedoria para as nossas vidas, faremos boas escolhas. Não iremos jamais nos decepcionar. E Deus será glorificado em nossas vidas. E através de tudo aquilo que fizermos em nossas vidas pessoalmente, em nossas famílias e no reino de Deus. Amém? Deus nos abençoe.